Um cientista de dados precisa saber de matemática? Não gosto ou tenho dificuldade desse tipo de assunto. Mesmo assim, eu conseguiria me tornar um cientista de dados? Essas são as perguntas que eu vou responder no nosso vídeo de hoje do Desafio Data Science em 100 dias. Vamos lá? Antes de começar, eu gostaria de pedir para você clicar aqui embaixo no botão de gostei e também para você se inscrever no nosso canal. Isso é importante para que eu entenda que você tem interesse no assunto e que também está gostando dos nossos vídeos. Então vamos lá! No último vídeo que eu fiz, eu falei sobre as principais ferramentas e conhecimentos recomendados para um analista de dados, um analista de BI e um cientista de dados. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Nesse vídeo, eu mostrei a seguinte tabela. E o primeiro item que aparece logo de cara é matemática, probabilidade e estatística. Então, a primeira resposta a essa pergunta é: sim, é importante saber matemática. Agora, o mundo vai acabar se você não tiver conhecimento sobre os principais conceitos matemáticos? A resposta é não. Por isso que eu estou aqui para te explicar quais são os principais conceitos requeridos para você se tornar um cientista de dados. E essa, assim, é disparada uma das perguntas que eu mais recebo. Renata, quanto eu preciso saber de matemática? Quanto eu preciso saber de estatística? Quanto eu preciso saber de cálculo para me tornar um cientista de dados? E eu já falei para vocês em alguns vídeos anteriores que a ciência de dados é um campo multidisciplinar que tem como principal objetivo tratar dados e extrair conhecimentos e insights a partir desses dados. E com o volume de dados aumentando consideravelmente a cada dia que passa, é essencial que você saiba quais são os principais conceitos envolvidos para que você seja um bom profissional. E um bom profissional precisa ter o seu conhecimento para a ciência de dados pautado em 3 pilares. Os dados, que é o que você vai utilizar, sem dados você não consegue fazer nenhum tipo de avaliação. Os conceitos fundamentais, que todo cientista de dados precisa conhecer. E uma linguagem de programação para que ele possa analisar, interpretar e fazer previsões dos dados. E onde esses conceitos matemáticos são utilizados? Em basicamente todo o processo de ciência de dados. Os conceitos mais utilizados em aprendizado de máquina e inteligência artificial, eles foram construídos, estão sendo construídos também, com base em princípios de cálculo, álgebra linear, matemática e estatística. E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre os principais conceitos de matemática básica e álgebra linear que você precisa conhecer para se tornar um bom profissional. E outra pergunta que me fazem bastante é: Renata, eu não gosto de matemática, eu tenho dificuldade, não tive boa base. Eu conseguiria ser um cientista de dados mesmo assim? E a resposta a essa pergunta é sim e não. Antes de começar, é importante ressaltar que existe uma enorme diferença entre a ciência de dados prática e a ciência de dados teórica. Enquanto a data science teórica é utilizada para a produção de artigos e pesquisas de inovação, os que usam data science na forma prática têm como objetivo a produção de relatórios e análises para melhorar a tomada de decisão das empresas. E ambos são extremamente importantes no universo de data science. Então, caso o seu objetivo seja ser um cientista de dados para fins acadêmicos, ou seja, para fins de pesquisa, produção científica, você precisa realmente aprender todos os conceitos fundamentais no nível mais analítico possível, incluindo a derivação das fórmulas. Agora, caso você queira aplicar os conceitos de data science no seu trabalho para te ajudar numa tomada de decisão, o que eu tenho a te dizer é: se você é um cientista de dados iniciante, você não precisa aprofundar muito os seus conhecimentos nesse conceito. Não vai ser requerido, exigido de um cientista de dados júnior que ele derive uma fórmula de um algoritmo, por exemplo. Na verdade, os principais conceitos de matemática, de estatística e de cálculo já vão estar inseridos na ferramenta de programação que você for utilizar. Então, não vai ser requerido que um cientista de dados júnior iniciante saiba desses conceitos ou dessas derivações, embora seja recomendado. Entretanto, seja você um cientista de dados júnior, pleno ou sênior, é importantíssimo que você saiba interpretar os resultados que são oriundos dessas ferramentas, dessas análises. Como eu já falei em vídeos anteriores, um cientista de dados iniciante, ele realiza atividades mais voltadas para análise de dados. Por isso que um analista de dados é geralmente chamado de cientista de dados júnior. Por isso que nessa posição é mais requerido para esse profissional que ele saiba fazer o trabalho de coleta, tratamento e análise exploratória dos dados. Não vão ser requeridos conhecimentos muito profundos de matemática e estatística. Isso não significa que seja um trabalho fácil. Muito pelo contrário.
o trabalho de coleta, preparação e análise inicial das bases de dados leva geralmente de 80% a 90% do tempo de um cientista de dados. E esse trabalho é essencial para rodar qualquer tipo de análise. Qualquer erro nessa etapa de tratamento e análise das informações vai impactar diretamente nas etapas futuras. Imagina você tomar uma decisão errada porque você não tratou corretamente a sua base de dados. Olha o impacto disso. E em que contexto os conceitos de matemática e estatística estão inseridos dentro do universo de Data Science? Quando nós olhamos o diagrama de Data Science, que eu já mostrei aqui para vocês em diversos vídeos, nós vemos o tamanho da importância de matemática e estatística dentro do contexto de Data Science como um todo. E quais são os conceitos de matemática mais comuns dentro desse universo? Caso você tenha interesse em iniciar ou aprimorar o seu aprendizado em Data Science, as principais habilidades matemáticas requeridas são matemática básica, álgebra linear, cálculo, probabilidade e estatística. Começando por matemática básica. O que é importante você aprender? É importante você entender os conceitos de funções e de visualização de dados. É importante você saber o que são funções e como utilizá-las. Não tem nada que você já não tenha visto no ensino médio. Função é um dos conceitos mais importantes de matemática e representa uma relação estabelecida entre duas variáveis, que relaciona cada elemento de um conjunto, representado pela variável x, a um único elemento de outro conjunto, que é representado pela variável y. E função realmente é um dos conceitos mais simples de matemática, é a relação direta entre duas variáveis. Digamos então que você queira colocar gasolina no seu carro. O valor que você tem a pagar, que é o valor y, depende da quantidade de litros que você quer inserir no seu automóvel. Então, a quantidade de litros, se você quiser colocar 1 litro e esse litro custar R$5, você vai pagar R$5. Se você quiser colocar 2 litros, você vai pagar R$10. Então, essa é a essência de uma função. Além disso, é importante que você saiba também o básico de visualização de dados, por meio de gráficos. No exemplo que eu dei, é importante que você consiga visualizar num gráfico que o eixo X representa a quantidade de litros que você vai colocar no seu carro e o valor Y representa o preço que você vai pagar, que está proporcional à quantidade X. Outro conceito muito importante de matemática para um cientista de dados é álgebra linear. E o que é álgebra linear? Álgebra linear é o ramo da matemática referente a equações lineares, funções lineares e suas representações por meio de matrizes e espaços vetoriais. Então, a álgebra linear trabalha com vetores e matrizes para lidar com equações e funções lineares. Muitos conceitos de Data Science e Machine Learning estão diretamente vinculados ao conceito de álgebra linear. Na verdade, os conceitos de álgebra linear estão por detrás de quase todos os algoritmos que nós utilizamos. A álgebra linear ela é inclusive chamada de matemática dos dados e é um pré-requisito para quem quer se aprofundar nos algoritmos de Machine Learning. Para quem não viu, para quem não sabe o que significa Machine Learning, eu expliquei também num vídeo anterior quais são os principais conceitos vinculados ao mundo de Data Science. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo, caso você queira ver. Então, se você trabalha com base de dados, de alguma forma, mesmo sem saber, você está utilizando os conceitos de álgebra linear. E a álgebra linear também é muito utilizada em projetos de redução de dimensionalidade, processamento de linguagem natural e visão computacional. Assim, conhecimentos tais como vetores, matrizes, tensores, autovetores, autovalores, determinantes, são conhecimentos fundamentais para um cientista de dados. Para quem não lembra, eu vou dar um panorama aqui dos principais conceitos. Escalar é um número simples que você utiliza. Vetor, ou array, como é chamado no Python, é um conjunto ou uma estrutura de dados que contém um grupo de elementos. Uma matriz é um vetor de 2 dimensões. E um tensor é um vetor de n dimensões, com n sempre maior do que 2, porque para 2 dimensões nós temos as matrizes. E eu vou deixar na descrição do vídeo os conceitos também de autovetores, autovalores e determinantes. Agora nós vamos falar de alguns exemplos dos principais usos de álgebra linear em Data Science. O primeiro exemplo é no tratamento de uma base de dados para aplicar um algoritmo. Digamos que você queira aplicar um algoritmo simples de regressão linear em uma base de dados. Se você quisesse fazer isso na mão, você ia precisar ter um conhecimento de operações com matrizes. Então, digamos que você tenha esse conjunto de informações
sobre automóveis. Então, você tem aqui, entre muitas variáveis, a potência, a quantidade de rotações por minuto, e o preço e outras variáveis. Então, aqui nesse exemplo, eu vou querer usar técnicas de regressão linear para fazer uma previsão do preço do automóvel com base nas outras variáveis. E o que é regressão linear, já que estamos falando de matemática e estatística? Bom, em estatística, a regressão é uma técnica que permite explorar e inferir uma relação entre uma variável dependente, que é uma variável resposta, o y, no nosso caso aqui vai ser o preço, com as variáveis independentes específicas, que são as variáveis explicativas, ou seja, todas as outras variáveis. Então, no nosso exemplo, eu vou querer usar a regressão para achar uma equação matemática que descreva a relação entre o preço com as demais variáveis. E a regressão linear, ela é chamada de linear exatamente porque ela considera que a relação entre a variável y, que é a variável resposta, e as variáveis independentes passa por uma reta. Então, voltando aqui à nossa base de dados, eu vou considerar que o y, que é o preço, é a variável dependente e as outras variáveis são as variáveis independentes. E onde que a álgebra linear entra nessa história? Então, digamos que eu quisesse fazer o cálculo da primeira linha dessa base de dados, que é o y1, que é 13.495. Então, 13.495, que é o y1, ele é um valor que depende de um beta1, que eu desconheço, vezes o valor da variável x1, que é 130, e com isso eu vou combinando com as outras variáveis, ou seja, beta2 vezes x12, beta3, que eu também não conheço, vezes o x, a variável x3, mais beta4, x4, beta5, x5, e assim até o final da minha base de dados. Então, eu te diria que o meu preço, y1, ele depende da combinação dessas variáveis independentes. O mesmo vale para o y2. Se eu quisesse fazer isso para y2, que é 16.500, eu também veria que y2 é uma combinação de um parâmetro vezes o valor da variável independente. Então, aqui, no caso, essa amostra dessa base de dados nada mais é do que um conjunto de equações lineares, ou seja, equações nas quais um valor de y depende da combinação de parâmetros vezes o valor de cada variável independente. Com isso, o que eu quero dizer é o seguinte, que numa base de dados que você esteja utilizando, a sua variável dependente, ou seja, o valor que você quer estimar, seja ele qual for, é uma combinação de variáveis independentes. E é aí que entra a álgebra linear. Nós vamos fazer com que esse conjunto de variáveis independentes se encaixem numa matriz de variáveis independentes que nós vamos chamar de x. E a minha variável dependente, que é o y, ou o preço aqui no caso, vai ser um vetor de variável dependente. Eu não vou entrar aqui no mérito de como se calcula isso, que não é o objetivo do vídeo, o cálculo em si. O objetivo do vídeo é fazer com que você entenda como esses conceitos são utilizados, mas a ideia aqui é que você entenda que, estabelecendo quem é o vetor de variável dependente e qual é a matriz de variáveis independentes, o que vai faltar aqui é você calcular os parâmetros, que são os coeficientes de regressão. E como se calcula esses coeficientes de regressão? Você pode inserir na sua linguagem de programação e ele já vai calcular para você, ou você pode calcular na mão. Para isso você vai ter que fazer uma série de operações com matrizes. Viu? Álgebra linear pura. Um outro exemplo no qual você utiliza a álgebra linear em Data Science é em análise de componentes principais. Digamos que você tem uma base de dados com muitas colunas. É bem provável que muitas colunas dessas sejam redundantes ou tenham correlação entre si. Se houver esse tipo de redundância, você não vai precisar utilizar todas essas colunas. Para isso, nós usamos a análise de componentes principais, que é uma redução de dimensionalidade da sua base de dados. Por que ela é importante? Porque uma redução da quantidade de variáveis que você vai estar utilizando vai tornar o seu resultado mais eficiente e vai economizar memória para o seu processamento computacional. E a análise de componentes principais, ou PCA, ela é uma técnica que utiliza o conceito de álgebra linear, chamado autovetores, para escolher quais são as variáveis realmente necessárias para o meu modelo. Eu fiz um trabalho uma certa vez que eu tinha uma base de dados com 400 colunas, eu acho. Fazendo esse trabalho de análise de componentes principais, eu verifiquei que usando apenas 38 colunas dessas 400, eu conseguiria explicar 98% do meu modelo. E isso certamente trouxe muito mais eficiência e economia de memória no meu processamento. Um terceiro exemplo no uso de álgebra linear em Data Science
é no processamento de imagens. Então, digamos que você queira usar técnicas de processamento de imagem para identificar se essa imagem é um cachorro. Para o nosso cérebro, essa é uma atividade extremamente simples, porque nós já fazemos isso há muito tempo. Mas para um computador, isso pode ser extremamente complexo. Dessa forma, para trabalhar, os algoritmos de aprendizado de máquina precisam de recursos numéricos para reconhecer que realmente essa imagem é um cachorro. E como isso é feito? Bom, a imagem acima ela é composta de pixels, que representam o menor ponto ao qual é possível atribuir uma cor, ou seja, é o menor ponto de uma imagem digital. Assim, um conjunto de pixels com várias cores forma uma imagem inteira. O uso de álgebra linear entra quando a cor de cada pixel é representada por um valor localizado em uma ou mais matrizes. Em uma matriz, ela é representada para quando as imagens estão em escala de cinza, ou usa mais matrizes para imagens coloridas. E é dessa forma que o algoritmo reconhece uma imagem. Então, cada imagem com a qual você trabalha no algoritmo é uma estrutura de tabela com largura e altura. E uma foto ou uma imagem nada mais é do que um exemplo de matriz de álgebra linear. Ou seja, tem um valor de pixel em cada célula para imagens de preto e branco, ou tem 3 valores de pixel em cada célula para imagem colorida. E para fazer operações numa imagem, tais como recorte ou redimensionamento, nós fazemos isso utilizando notações e operações de álgebra linear. Um outro exemplo no qual nós utilizamos conceitos de álgebra linear é quando nós trabalhamos com one-hot encoding. E o que é isso? Muitas vezes nós trabalhamos com dados categóricos em data science. Eu já fiz um vídeo explicando quais são os tipos de dados. Caso você não tenha visto, eu também vou deixar aqui o link na descrição. Na essência, os dados categóricos são muito utilizados para problemas de classificação ou quando você tem algum outro tipo de problema que dependa de variáveis categóricas para ter um resultado. Só tem um problema. O algoritmo que você está utilizando, ele não é tão inteligente a ponto de entender que uma variável categórica é uma variável categórica. Então, você vai precisar direcionar o algoritmo para que ele entenda isso. E como você faz isso? Utilizando as técnicas de one-hot encoding. O one-hot encoding é a técnica que pega uma coluna com variáveis categóricas e substitui por uma coluna para cada categoria. E quais são os 2 tipos de erro que podem ocorrer se você não disser para o seu algoritmo que aquela variável é categórica? Vamos ao primeiro exemplo. Se a sua variável categórica estiver como um texto. Bom, se ela tiver como texto, é fácil, o algoritmo sequer funciona. Ele vai dar um erro e vai te dizer, olha, eu não consigo ler essa variável e você vai precisar corrigir. Agora, digamos que a sua variável categórica seja um número. Aqui é que mora o perigo. Se você não disser para o seu algoritmo que aquela variável numérica é categórica, ele vai entender que uma variável é mais importante do que a outra. Ele vai dar mais peso para a variável de maior valor. E o resultado vai ser super errado. Então, voltando para a álgebra linear. Quando nós estamos lidando com variáveis categóricas, sejam elas em formato de texto ou em formato de número, uma das técnicas mais utilizadas é o one-hot encoding. E o one-hot encoding nada mais é do que uma técnica que pega uma coluna com variáveis categóricas e substitui essa coluna por várias colunas para cada categoria. Nesse exemplo, eu tenho uma coluna chamada sexo, que é uma variável categórica em formato texto. E aqui ela está dividida entre masculino e feminino. O que o one-hot encoding faz? Ele substitui essa coluna sexo por 2 outras colunas, uma chamada sexo feminino e outra chamada sexo masculino. Quando o valor atribuído ao sexo for feminino, ele vai estabelecer como 1 na coluna sexo feminino e 0 na coluna sexo masculino. E assim ele vai fazer para as outras linhas, da mesma forma. O mesmo vai acontecer se eu tiver uma variável categórica representada por números. Eu vou substituir essa coluna sexo, que tem os valores de 1 e 2, por outras 2 colunas chamadas sexo 1 e sexo 2. E os conceitos de álgebra linear não são limitados aos exemplos que eu comentei com vocês. Por exemplo, sistemas de recomendação do Netflix, da Amazon, todos eles usam como base algoritmos que foram construídos utilizando algum conceito de álgebra linear. De forma resumida, esses algoritmos vão construir uma matriz de comportamento de clientes e vão usar técnicas de fatorização de matrizes, por exemplo,
para encaixar você em um determinado perfil e te fazer uma recomendação. Agora, o que eu faria se eu não tivesse esses conhecimentos de matemática que são requeridos e quisesse mesmo assim ser uma cientista de dados? Bom, se eu não tivesse background de matemática ou tivesse alguma dificuldade no assunto, eu adotaria uma estratégia de cima para baixo ou uma estratégia ao contrário para fazer meu aprendizado. Toda vez que eu não sei fazer uma determinada coisa, eu tento ver uma aplicação prática sobre aquele assunto e, a partir dessa aplicação prática, ir entendendo que tipo de conceitos são requeridos para eu melhorar esse aprendizado. Eu escolheria um assunto da minha preferência, de preferência com dados públicos, e tentaria colocar a mão na massa, fazer um projeto e aí identificar que pontos de melhoria de aprendizado eu teria que fazer para alcançar esses objetivos. Eu aprenderia a codificar numa linguagem de programação e a usar os pacotes que são requeridos para aprender esses conceitos na prática. Para aprender a trabalhar com vetores e matrizes, eu utilizaria a biblioteca NumPy, do Python. Para trabalhar com bases de dados, eu aprenderia a usar o Pandas. E para aprender os algoritmos de Machine Learning, eu utilizaria o Scikit-learn. Então, eu ia aprender a codificar utilizando esses pacotes, eu ia arrumar um projeto, um assunto do meu interesse e colocar a mão na massa. Com base nessa prática, eu ia observar a minha falta de conhecimento em cada um desses assuntos para tentar corrigir. Com isso, eu identificaria essas áreas de melhoria e faria um plano de estudo para focar em cada área de aprendizado. Eu acho que dessa forma, aprender matemática com base em projetos práticos e em aplicações do dia a dia vai fazer muito mais sentido para você do que simplesmente pegar um livro técnico e começar a ler. De qualquer forma, eu vou deixar aqui embaixo também alguns links bem interessantes, caso você queira se aprofundar no assunto. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui o seu like. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para entender que esse conteúdo realmente está te ajudando. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima!